Empreendedores com lições que ecoam através de suas histórias um poder sem fronteiras. Neste voo alto e libertador, o sonho convém. No horizonte dos negócios, reencontre o seu valor com insights que te levarão ao mundo. Prepare-se para decolar o seu negócio. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Visão de Águia. Hoje eu quero apresentar para vocês a Michelle Elou, uma infoprodutora, mãe, que é uma empresária de diversos negócios. E eu espero que esse bate-papo faça com que vocês entendam que tudo é possível no mundo do empreendedorismo. Olá, Mi, muito obrigada. Que prazer receber você aqui. Obrigada pelo seu tempo. Você é uma pessoa aí que é referência de várias coisas dentro do empreendedorismo e hoje vamos abordar muitas delas. Quero agradecer novamente o seu tempo de estar aqui com a gente. Obrigada a você pelo convite. É sempre muito bom estar com vocês, trocando, conversando e ajudando, né, no que a gente puder, quem estiver escutando. Muito bom. Mi, vamos começar do começo. Queremos entender o que que a Mi faz, como que você começou a empreender aqui na Austrália, quais foram as insatisfações, as necessidades que te levaram para esse caminho e já aproveita aí e conta um pouco para a galera de como hoje você ajuda outras pessoas também através do seu trabalho. Bom, eu acho que a primeira coisa que eu preciso falar é que eu nunca pensei em empreender na minha vida. Eu sempre vi meus pais, né, que são dentistas, donos do próprio consultório, né, e tal, empreendendo, e aqueles estresses todos da vida de um empreendedor. E eu no Brasil eu só pensava, não, eu quero concurso público, eu quero o meu ali garantido, 9 às 5, sabe? Não quero me estressar e etc. Mas o caminho me levou para outro lugar, né? E aqui estamos. Então, assim, primeiro, nunca foi nada planejado, né? Eu vim para a Austrália no iniciozinho de 2016. E quando eu era advogada no Brasil, então eu vim para me revalidar como advogada aqui, porque eu vi que era uma profissão que estava em necessidade, que estava na lista, né, para você conseguir a residência permanente aqui na Austrália. E aí eu falei assim, bom, vamos começar a estudar sobre isso, né? Pesquisar, enfim. E aí eu acabei encontrando alguns profissionais no caminho que não foram de muito auxílio, né? E falavam para mim que não conseguia e que não seria possível, ou que se eu conseguisse tinha muitos riscos. Ficou uma coisa meio assim, só que para mim não, aquilo não fazia, aquela informação não batia, porque quando eu pesquisava, quando eu ia ler as legislações, os instrumentos e as regras, etc., para revalidação, eu falava assim, poxa, mas é possível, né? Por que que isso não está tão funcionando, né? A informação não está chegando da mesma maneira. Então, eu fiquei nesses 2 anos que eu fiquei estudando aqui para me revalidar como advogada, eu fui praticamente fazendo todo esse percurso sozinha, tanto de o que que eu preciso estudar para me revalidar, quanto chegando lá no final a parte da migração em si, da aplicação da expressão de interesse, de aguardar um convite para migrar, né, e da aplicação do visto e etc. Então, nesse meiozinho do caminho aí para o final, que eu já tinha virado uma advogada e eu estava demorando, esperando, né, para aplicar para o visto, eu precisei também fazer uma prova de proficiência de inglês. E aí foi quando, né, eu também falei, sabe de uma coisa? Tô me virando até agora sozinha. Vou sentar, vou estudar essa prova, vou ser estratégica, né? Desenvolvi ali umas técnicas, umas metodologias de como fazer a prova. E aí eu fui para a prova, saí arrasada, tinha errado várias questões, assim, achando que não deu certo, não vou conseguir, que eu precisava de 79, o máximo é 90. Na madrugada seguinte, eu recebi e-mail que meu resultado saiu e tava lá, eu tinha gabaritado a prova, eu tinha tirado 90. Em todas as bandas, eu falei, gente, não é possível, né? Meu pai até brincou comigo, falei, "Ei, filha, essa correção tá errada, você falou que você errou, como assim que você tirou 90, né? E aí começaram os amigos vendo, né, por tudo que eu tava passando e alcançando, eles começavam, peraí, eu já fiz a prova 3 vezes, eu não tô conseguindo passar, senta comigo e me fala o que que você fez. E aí eu começava a ver o que eles faziam, eu falava, olha, eu acho que isso aqui não tá dando muito certo, eu tentei isso aqui, você pode experimentar. E aí fazia a prova e conseguia. Aí foi mais um, e foi mais um, e foi mais um, e aí foi crescendo, né? Aquela coisa da ajuda para o PTE. Com isso, eu acabei criando. Eu comecei dando aula mesmo, né? Ficava ali na aula particular para todo mundo, no dia a dia, de segunda a sexta, às vezes até sábado.
E foi quando eu falei Sim. assim, poxa, eu saí do Brasil buscando uma qualidade de vida, e aí eu vim para a Austrália para trabalhar de segunda a sábado, né? Isso aqui não tá batendo. E tava ficando cansativo, porque às vezes eu pegava 3, 4 alunos ali naquele dia que estavam começando. E aí, sempre que você começa pelo comecinho da prova. Então, você repetia aquilo ali diversas vezes. E foi quando eu falei, poxa, isso não tá sincronizado comigo, sabe? Uma coisa que eu gosto tanto que é ensinar não tá sendo mais prazeroso. E aí, eu tive a ideia de gravar e continuar dando suporte ali com as aulas, né? E aí eu fiz essas gravações, né? Eu botei tudo numa plataforma, tudo mais, comecei a trazer meus alunos para esse tipo de aprendizado comigo e fui fazendo as adaptações e desde então tá aí, né, o meu curso, o Ace em PT, que ajuda para a prova do PTE. E antes mesmo, acho que foi talvez um pouquinho depois que eu comecei ali elaborar o curso, as pessoas também começavam a me ver, porque aí minha residência saiu, né? Eu fui chamada, eu apliquei o visto, a residência saiu, e aí as pessoas falavam assim, Mia, você consultou com 3 agentes de imigração, né? Enfim, todo mundo falou que não era possível e tá você aí, com a sua residência, né? Me ajuda. Eu falei, gente, eu não posso. Por mais que eu seja advogada, eu não tenho a licença, né? O registro para estar atuando na área de imigração. Não, pelo amor de Deus, tira esse negócio, você tem que ajudar a gente. Você tem que ajudar a gente. E aí também por estímulo, né, e oportunidades que as pessoas que vinham aparecendo e me pedindo, eu resolvi, né, ir atrás da parte da licença do registro como agente de imigração e também comecei a atuar nessa área. Então, assim, zero planejado, eu vim para a Austrália para revalidar, para trabalhar com direitos dos animais, entendeu? Ah, Num escritório de 9 às 5, muito ou bom. trabalhar num legal center da vida, né? Que é como se fosse uma defensoria pública, de 9 às 5, segunda a sexta. E de repente estou eu aqui trabalhando, não de segunda a segunda, né? Dentro do escritório, mas mentalmente de segunda a segunda, conectada com a minha empresa, né? E com, enfim, o mundo aí que eu criei. Sim. Eu amo essas histórias, principalmente do começo do empreendedorismo, porque muitas vezes que eu me conecto com pessoas que saíram do Brasil, eu falo que sair do Brasil já é mais ou menos um ato de empreender, empreender na vida, de buscar novas possibilidades, oportunidades de aprendizado, um aprendizado contínuo, dedicação diária. Então, sair do Brasil para mim já traz essa sensação de pessoas que estão pensando ali o que mais é possível. E no empreendedorismo, muitas vezes a gente acha a nossa forma de criar as nossas possibilidades. E aqui com a sua história, eu acho que foi um pouco disso também. De ter olhado ali para os seus pais, falarem, bom, isso não é o modelo que eu quero, vou, né, trabalhar para alguém, vou buscar ali talvez a segurança ou pelo que eu percebi, o que você mencionou foi muito mais a questão de talvez de presença mesmo, de estilo de vida, porque talvez você devia ver seus pais trabalhando muito, né, as longas horas Até que hoje. Eu ligo às vezes é, pra minha mãe, 8h30, 9 horas da noite. Ela, filha, saindo do consultório. Eu, tipo, mãe, pelo amor de Deus. Sabe? sim, Tipo, não precisa mais disso. Chega, quieto, faixa. Ela não consegue parar. olha só. E aí, chegando aqui, você viu aí novamente nas insatisfações das experiências que você teve, você foi se achando e conseguiu desenvolver algo que hoje é um negócio muito bem sucedido, né, Mi? A gente já vai falar um pouco mais sobre isso. Hoje, aqui na Austrália, que pessoas que eu tenho contato próximo a você, é uma das referências de ser uma infoprodutora aí que vende todos os dias, que não aparece tanto na internet quanto, né, a gente vê o mercado digital dizendo dessas necessidades. E só para trazer um contexto aqui, porque a ideia desse podcast é sempre estar falando com brasileiros ao redor do mundo e que empreendem também fora do país. Hoje a gente fala de infoproduto de uma maneira muito achando que as pessoas, todo mundo sabe o que que é e que está todo mundo fazendo isso. Só que, na verdade, o Brasil ele está muito na frente em relação a esse tipo de negócio e não são em todos os países que a gente tem pessoas dominando esse mercado e tendo resultados significativos. Então aqui, né, eu já quero te apresentar como sendo essa pessoa que eu conheço pessoalmente que tem resultados expressivos através um dos seus business, né, um dos seus negócios é a parte de infoproduto aí, de ensinar as pessoas a fazerem esse teste de proficiência que você acabou de explicar o como que nasceu isso e eu achei incrível. E também a parte de ensinar outros profissionais a conseguirem
achar o caminho deles de migração para a Austrália. Perfeito. É, então, assim, já começa aí uma coisa super interessante da tua história, que é você tem dois negócios, né? Dois no ramo, digamos assim, do digital, dois negócios que contribuem para a vida de outras pessoas, que ensinam pessoas, o que eu acho muito incrível de salientar também, porque o empreendedorismo é sobre contribuir e ajudar a vida de pessoas, né? E é por isso que os seus resultados são expressivos, porque você está aí resolvendo problemas e ajudando, contribuindo na vida de pessoas. Como que foi para você, me desenvolver esses dois negócios que, pelo que eu acabei de entender, foi meio que ao mesmo tempo? Ah, isso aqui está acontecendo, mas daí as pessoas viram isso e começou a surgir essa demanda e você desenvolveu meio que os dois ao mesmo tempo. Como que foi a questão da gestão do tempo, de organizar os processos? Você enxergou isso como sendo dois negócios ou era tudo a mesma coisa? Conta um pouco dessa parte de estruturação mesmo. Eu acho que lá atrás, no começo, quando, né, tudo começou a acontecer, eu via, na verdade, como antes, né, quando parte só do curso, né, do infoproduto, eu via só como, isso aqui vai ser um produto que vai ficar aqui sendo vendido, sendo, né, enfim, um recurso financeiro para mim, enquanto eu vou procurando aqui o meu trabalho fixo, aquela coisa assim. Eu nunca enxerguei no meu infoproduto, no meu curso, é, a minha vida, né? Como se assim, aqui é o meu trabalho, isso aqui exclusivamente que vai ser onde eu vou me dedicar, né? Então, eu acho que primeiro, inicialmente teve essa ideia, só que depois eu comecei a me interessar muito por aquilo, eu comecei a ver os resultados que davam, tanto para o lado financeiro, para mim, quanto para as pessoas, né? E aquilo é muito gratificante, então você quer fazer mais, você quer produzir mais. E aí eu acho que eu já estava um pouco encaminhada nessa parte do PT quando as pessoas começaram a pedir muito pela parte da migração. E aí eu conversei, né, com amigos que também já eram advogados, já estavam com a licença de agente de migração e tudo mais. E aí no primeiro ano eu lembro que eu fiquei meio assim, eu falei, eu gosto, mas não sei, porque é uma coisa muito séria, né? Uma coisa que você tem que estar. A atualização, o estudo não era o problema para mim, mas sabe quando é uma coisa muito séria, né? Às vezes eu tenho que dar notícias péssimas para algumas pessoas, do tipo, olha, o seu bacharel no Brasil, infelizmente, não é um bacharel na Austrália, então a gente não consegue validar todo o seu tempo de experiência, todo o seu estudo, etc. Então, não era aquela coisa com leveza, gostoso, como tipo dar uma aula, né? Que você fica ali, você faz brincadeiras e tal. Então, aquilo era um pouco pesado pra mim. Só que eu acho que conforme você vai também crescendo ali no seu ramo, na sua profissão, e você vai pegando confiança, né? Você vai vendo os resultados e etc., você vai se transformando, né? Tanto que o meu curso, que foi gravado lá em 2019, eu estou, né, grávida, a cabeça não tá com muito boa de data, não, mas enfim, foi mais ou menos essa aí. É, Depois eu olhava para aquele curso e eu falava assim, essa Michelle não sou mais eu. Sabe? Era uma Michelle que estava começando, que estava muito preocupada com algumas coisas que hoje em dia eu acho que não são relevantes. Eu comecei a ser mais eu, fazer palhaçada, falar do jeito que eu falo, fazer as brincadeiras. Então eu não me sentia conectada com aquilo. Eu regravei o curso todinho, né? Eu também tenho um segundo infoproduto que é um webinário especializado para advogados que querem se validar aqui, fazer esse caminho um pouco não comum, que foi o que eu fiz, que também mesma coisa. Foi, acho que foi ano passado, que a gente acabou de virar o ano. Ano passado que eu tive que regravar ele também, porque eu olhava para aquilo e falava assim, aquela Michelle não sou mais Não é eu, mais. sabe? Então eu fui as coisas foram acontecendo e eu acho que às vezes as pessoas falam assim, Mima, como assim? Você estudou, você fez ADM, você fez business, você fez alguma coisa? Eu nunca estudei nada disso. Eu sempre fui uma pessoa que, eu preciso fazer tal coisa, vamos lá, eu vou sentar, eu vou ver como é que aquilo é feito, tanto que eu fiz meu caminho migratório sozinho, a prova do PT sozinha, e eu ia aprendendo, e eu ia fazendo, e eu sempre fui muito. Eu sempre tive uma atenção muito grande quando eu via as pessoas fazendo, sabe? Então eu lembro assim que às vezes eu vou pra loja, eu vejo as pessoas, sei lá, uma coisa básica, tirando o DVD daqui e botando ali, sabe? Eu fico, gente, mas se ela fizesse esse carrinho pra cá e isso aqui pra lá, ela conseguia fazer esse movimento muito mais rápido, ela ganhava muito mais tempo. Então eu sempre tive essa mente muito analítica, assim, muito julgadora também, né? Então eu acho que ir vendo as pessoas fazendo as coisas e tudo mais foi me dando um pouco ali de base para começar a fazer, né? Não, tá, então vamos lá, vamos fazer aqui. Eu fiz um curso só no começo, que foi, na verdade, mais focado
ads no Facebook, na época, né, o Instagram ainda nem era uma coisa assim, mas foi me dando ali, tipo, por exemplo, ela indicava ferramentas de e-mail marketing, ferramentas de venda, ferramenta de não sei o quê. E aí você começa a ler, você começa a pesquisar, você começa a ver e você começa a ir fazendo. Então eu comecei a estruturar, na verdade, um negócio do zero, sem um planejamento de que isso aqui vai ser a minha vida, vai ser o meu financeiro, né, vai ser o meu income a longo prazo, e nem com tipo, não, vamos fazer um business plan, né, um plano de negócios, o que que é, e metas, etc. Então foi tudo acontecendo muito naturalmente, organicamente, e eu acho que conforme foi crescendo, eu fui vendo a necessidade de administrar de maneiras diferentes, porque eu já não conseguia mais dar conta daquilo tudo, né? E aí é quando a gente começa a falar sobre delegar, né? E aí é aquele começo muito difícil do delegar, que eu tinha muita dificuldade de delegar, porque eu sabia que ninguém ia explicar o curso, ou ninguém ia falar do curso tão bem quanto eu, né? Então você fica, Sim. gente, mas eu vou delegar, mas como é que a pessoa vai falar isso? E como é que não sei o quê? Então gera toda aquela insegurança, né? Mas aí você tem que ter a mente de se eu não delego, eu vou passar tantas horas do dia respondendo mensagens, explicando como é que é o curso. E que horas que eu tô realmente fazendo coisas para melhorar o meu curso. Por mais que ele tivesse gravado, sempre tem coisa para ser feita, sempre tem melhorias, né, a acontecer. Eu falo para os meus alunos que o nosso curso é um organismo vivo. Conforme eu vou recebendo feedback deles, eu vou lá, eu implemento aquela aula, eu implemento aquele conteúdo. Então, se eu fico no atendimento, como é que eu ia crescer, expandir em outras coisas, né? Então, eu comecei a estruturar a parte de delegação, né? Tá bom, ok, vamos delegar. E é uma parte muito difícil, Já especialmente uma vamos chegar pessoa. lá. Peraí, Mi, deixa eu perguntar, gente. Já tenho várias perguntas que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas a desenvolverem, porque, novamente, os contatos que eu tenho, muitas pessoas que têm a ideia, mas não conseguem começar. Eu quero voltar ainda um pouco no começo, porque eu vejo muita valiosidade nisso. Então, você começou dando aula presencial, aí você começou a notar lá uma percepção pessoal sua de cansaço, de estar repetindo sempre as mesmas coisas. Aí você falou, vou gravar aqui para facilitar, para automatizar, porque você é essa pessoa, como você mencionou, que observa, que tem essa lógica e que já entendeu a importância do tempo, né, da otimização do tempo. E aí você falou, vou gravar. Você teve, na época que você começou, que também, novamente, né, essa questão de infoprodução, de cursos, não era uma coisa tão disseminada. Você teve alguma referência sobre isso? Não. Tá. Eu tô perguntando, sabe por quê? Eu não sei se as pessoas conhecem muito essa parte da minha história, e nem você, Mi, mas quando eu trabalhava como contadora, eu também fui infoprodutora sem saber. E eu comecei muito com essa lógica como a sua. Eu atendia as pessoas e eu estava sempre repetindo a mesma informação. De repente, eu fui lá e falei, gente, eu vou fazer um panfleto. Hoje chamam de e-book. Eu vou fazer um panfleto de perguntas e respostas, porque eu estou sempre perguntando, respondendo as mesmas perguntas. E aí surgiu o meu primeiro e-book, que nunca foi também assim tão intencional, só que aquilo começou a ter uma proporção muito grande, porque eu mandava para as pessoas para elas poderem realizar uma consulta comigo, e daqui a pouco elas estavam mandando para outras pessoas e que chegavam pessoas falando: Ah, eu vi o seu e-book que fulaninho me mostrou. Eu falei: Ah, tá, ok, legal. E aquilo facilitou muito o meu trabalho, mas comecei assim muito no orgânico. Por isso que eu perguntei, eu fiquei curiosa para saber se teve alguma referência. Para Tá, mim aí eu foi vou muito voltar. assim. Primeiro, estou me repetindo muito, senão está sendo mais prazeroso. Então, vamos gravar. E aí, num Sim. segundo momento, uma análise minha do que eu fazia ali com os meus alunos. Então, eu ensinava aquilo ali, a base do ensinar fica muito parecida para todo mundo. Aí tinha momentos que eu sabia que não iam ser. é, cobertos, né, por um vídeo gravado. Por exemplo, o treino do speaking. Não tem como eu gravar isso, porque cada um fala de um jeito, eu vou ter que dar um feedback diferente, etc. Outra coisa para mim que não tinha como eu cobrir com conteúdo gravado, exercício escrito, correção. Não tem como, porque eu ficava, né, esse tempo com o aluno ali corrigindo e tal, quando eu ensinava ali sobre o writing. E o último momento era o momento de revisão.
Então, no primeiro momento, meu primeiro curso lá atrás, quando eu fiz, tinha todo o conteúdo gravado, mas tinham 3 encontros individuais comigo para a gente cobrir essa parte do speaking, de feedback e correção, a parte do writing, de feedback e correção, e a parte de revisão. Fazendo isso, eu comecei a ver o seguinte: essa parte aqui tá também ficando repetitiva. Por mais que eu queira fazer uma revisão individual para cada um, eu acabo repetindo basicamente a mesma coisa. Isso vai virar vídeo também. Aí, pum, já tirei aquilo ali. E foi assim, 2 meses que eu fiz esse experimento ali e fui mudando. Aí eu vi, a parte do speaking ela ainda é necessária. Claro que tem coisas que eu posso fazer, que eu posso auxiliar, dar mais ferramentas para eles autonomamente irem ali seguindo, né? Aquele passo a passo, mas ainda preciso de um feedback ali. E a parte escrita faz muito mais sentido eu corrigir, eu deixar as anotações do que eu ficar falando enquanto eu estou corrigindo. Então, quando eu lancei pela segunda vez, né? Então, assim, era o mesmo curso, só que eu lancei pela segunda vez, eu decidi mudar o formato. E aí eu falei assim. Eu não vou mais ficar dando esses 3 momentos individuais, até porque eu sendo muito assim certinha, eu ficava preocupada quando o aluno não agendava. Falava assim, gente, ele não agendou, o período vai acabar daqui a pouco, porque eu vou pegar novos alunos, e aí eu ficava mandando mensagem de follow-up, sendo babá de aluno. Eu falava assim, Michelle, isso não faz sentido, né? Então eu falei assim, não, para, né? Nem todo mundo tá precisando disso, nem todo mundo tá exigindo essa parte de mim. E aí foi quando eu falei, essa parte escrita eu corrijo, eu mando, a parte da revisão eu vou gravar, vai virar mais um conteúdo, e a parte do feedback do speaking a gente realmente precisa, e foi quando eu falei, vamos fazer um encontro semanal com todo mundo, né? E aí desde então essa primeira turminha lá atrás foi desse jeito, aprendi ali com aquela experiência, mudei e desde então a gente manteve esse formato que super deu certo e ainda continua dando certo. Então foi muito assim de vivência e de observação, porque eu sempre fui essa coisa de vamos observando, vamos vendo, vamos resolvendo, sabe? Eu É, digo que o que para mim tá é vindo muito, muitas. é muito prático olhar o problema dos outros e resolver. Eu falei, gente, eu queria ser assim também no Sim, meu, né? Omi, mas isso é muito incrível, porque as pessoas, às vezes, quando tá fazendo um negócio, o negócio, ele normalmente tem dois, aí a gente aprende isso na faculdade, tem duas coisas que se diferenciam. Ou é o preço lá embaixo, então você é o melhor do mercado, né, em termos da oferta, ou é a sua diferenciação. E aí, nessa linha de raciocínio, as pessoas buscam muito, eu preciso inovar, eu preciso fazer algo muito diferente. E às vezes quer ir lá fora, buscar lá fora o que que precisa ser diferente. Só que o que a gente está conversando aqui, o Imagina. valor disso é se você estiver observando o que está acontecendo, os seus processos, o feedback dos clientes, os resultados, o que precisa melhorar, a inovação e a diferenciação do teu produto está dentro e de ter essa análise crítica ali, de observar e de buscar a solução para o que ainda não está da maneira que poderia estar em termos de otimização, é a forma de inovar. E às vezes as pessoas estão lá buscando, né? É, Enfim, quer sonhar com a solução, quer ir falar com é. o guru, não sei das quantas, e é só Achando que vai vir a a ideia, presença alguma coisa ali, não é tá ali bem na aí, né? frente. Exato. É muito legal. Mi, tá. Você falou aqui agora de um outro momento também que eu vejo sendo uma trava para muitos empreendedores, que são as mudanças. Então você falou, você fez a primeira turma, observou, tá, você, Mi, é uma pessoa que já deu para perceber aqui que é super lógica. Não é assim, pode ser melhor, vou fazer. Mas eu quero saber em termos de mentalidade. Teve algum medo, algum receio? Vou fazer esse teste, mas e se não der certo? Teve alguma parte desse processo que foi assim ou não? Por você já ter essa natureza de ser uma pessoa mais lógica, as coisas com você já vai, vamos próximo, next done. Não é tanto assim. Essa parte da mudança eu fiquei com menos receio, porque, claro, que você sempre fica, né? Será que vai dar certo? Será que não vai? Mas é aquela coisa, é um produto digital. Não deu certo? Não tá dando resultado? Gente, para tudo. Vamos voltar aqui, ó. Todo mundo vai ganhar 2 aulas comigo, vamos fazer, vamos, né? Porque o objetivo sempre foi o resultado deles. Não adianta eu achar que tá fazendo um bom resultado se os alunos não estão passando com a nota que eles precisam. Então, para mim, esse primeiro momento era isso. Mas para outras coisas que não muito relacionada à parte do ensino, né? Que aí eu acho que talvez foge um pouco da minha expertise e tal, que foi uma coisa que eu nunca estudei. Não que o ensino eu tenha estudado, mas assim,
Eu dou aula particular desde os 13 anos de idade. Meu primeiro trabalho foi dando aula particular de Olha, matemática aos 13 anos, né? Então, eu sempre gostei de ensinar. Os meus amiguinhos na sala, tipo, a professora explicava, eles falavam, especialmente matemática, tinha uma facilidade de explicar matemática, eles falavam assim, não entendia. Aí a professora explicava de novo, eles falavam assim, Mia, no intervalo tu me explica? Eu falei, não, tranquilo. Aí chegava no intervalo, eu explicava, eles, caraca, tá, valeu, entendi. Então eu sempre tive essa facilidade. Não sei se é porque eu tenho um irmão com o DDA, um pai com dislexia, que a gente sempre, né, tem que ir ali dando um jeito para trazer outros exemplos e outras metáforas e outras maneiras de explicar, que eu sempre tive essa facilidade. Então, eu comecei a dar aula particular porque o meu professor de matemática, um outro professor meu depois, eu acho que um ano antes, enfim, ele não era mais meu professor, estava ensinando a pessoal de 2 anos abaixo. Ele virou para uma mãe e falou: Olha, tem uma aluna muito boa de matemática que ela pode dar aula particular. Nem me perguntou nem nada. Eu simplesmente recebi uma ligação de uma mãe falando: Olha, o professor tal, não sei o quê, passou seu telefone e disse que você poderia dar aula de matemática particular. Eu dou. Então, assim, nessa parte que é muito meu. O medo, ele vinha e, tipo, se esvaía muito rápido, sabe? Tipo, tá, tem aqui o medo, mas vamos testar. Se não der certo, a gente volta. Agora, nas outras partes, por exemplo, encontrar a melhor plataforma para o meu curso, encontrar a maneira mais segura de disponibilizar o meu conteúdo, encontrar não sei o quê. Isso batia muito, assim, era uma coisa que às vezes eu me travava muito, e aí eu lembro muito de você falando para mim na mentoria. Não que a gente teve a mentoria nessa época, a gente veio ter a mentoria muito depois, mas eu acabo carregando isso um pouco comigo, sempre buscando lembrar da metáfora que você me falava de você tá na highway. Você tem que decidir se você vai entrar para a direita ou para a esquerda. Você não sabe qual é o caminho. Ou talvez era para você manter aqui, você tinha que ir para lá. Você não para o carro no meio da highway. O negócio vai ser muito maior, o prejuízo vai ser muito maior. Então só escolhe e segue. Não deu certo, você pega um retorno, você volta e vamos pelo outro caminho, né? Então, eu até esses dias eu vi acho que era um conto, enfim, de uma pessoa falando de um animal, o burro, né? Tava morrendo de sede, morrendo de fome, e ele encontrou no canto direito um balde de água, no canto esquerdo um balde de feno, e ele ficava parado no meio, congelado, sem saber o que que ele iria fazer primeiro, se ele primeiro bebia água ou se ele comia o feno. E ele ficou tão ali nessa indecisão que, né, no conto, o burro morre porque ele não consegue decidir se é melhor ele beber água ou comer o feno. O feno apodrece, a água evapora, o burro morre e não toma uma atitude, né? Então, esse tipo de coisa eu sempre fico buscando, assim, eu fico botando um perfeccionismo, um peso de perfeccionismo de eu tenho que encontrar o melhor, eu tenho que encontrar o que vai ser o melhor. E é o que a gente falou, na parte ali do ensino, você vai experimentando, né? E vem para mim muito naturalmente o que que é essa resposta, mas na parte que eu não domino, né, que está ali na tecnologia, na criação da empresa e etc., a gente teve que ir, vamos lá, Michele, deixa esse medo de lado, vamos começar, né, a fazer as coisas, porque a gente tem que andar. Ficar aqui parado não é uma opção, por mais que muitas vezes a gente tenha ficado alguns diazinhos parado. sim, acho que é muito aprendizado mesmo, e quanto mais consciência a gente ganha novamente de estar nessa observação e ver, nossa, eu tenho esse padrão de nessa área eu demoro mais, e eu sei que isso não é benefício porque a equação é a mesma, e aqui eu domino e aqui eu não domino, então esse aprendizado também vai se aperfeiçoando de você já, opa, vou travar, então o que que eu preciso já fazer para não travar? E eu amo analogia, meu, vou até contar aqui, porque o nosso cérebro, ele é designado para lembrar de histórias, por isso que a gente tem muitas memórias e tal. Então, a analogia ajuda muito a gente a ver que talvez em uma outra situação em que não tem um envolvimento emocional, a gente fala, meu, claro, tanto faz qual lado o burro vai escolher, né? Tanto, eu não vou Vai parar tanto por na outro, M1, a né? M1, para quem não sabe, é a estrada que você vai lá 110, 130, 160. Você não vai parar porque vai causar um congestionamento, vai bater, vai ter acidente. Então, assim, em outras circunstâncias é muito nítido qual é a resposta, e muitas vezes é por envolvimento emocional que a gente não consegue fluir no nosso negócio ou nas nossas decisões. Então, eu adoro metáforas, adorei essa do burro, com certeza vou usar. Mi, vamos aqui agora para essa parte do delegar, né? Que você já mencionou aí, que também foi um outro processo. E esse é um processo que exige, assim, muita inteligência emocional, porque agora você precisa se comunicar, transmitir o que tem na sua mente para outras pessoas. E aqui é um ponto do negócio que eu também vejo
muitos empreendedores que ficam ficam ali paralisados Estagnado, né? em um momento do negócio por não abrirem a mente ou por terem medos, receios, não acreditarem que outra pessoa vai conseguir fazer igual, que eu acho que foi até o que você já mencionou aqui. E, ou o investimento também, não quero investir porque se eu propagar outra pessoa eu mesmo faço. E não crescem o negócio, não desenvolvem o negócio, que a gente já vai chegar lá, né, numa parte muito importante aqui, que você também é uma grande referência, mas ficam ali presos, compram um trabalho, né? Compram ali um trabalho que ficam presos, começam a empreender, muitas pela liberdade, por poder trabalhar de casa, não quero ter um chefe, mas daqui a pouco ficam presos por não tomarem esse passo e essa atitude que precisa ser muito no início do negócio, na verdade, né? Muito mais do que as pessoas pensam, eu acredito. Muito. Então, desenvolve um pouco melhor agora essa parte do delegar para você. Como que foi? Quais foram os desafios? Quais foram os seus aprendizados por achar pessoas? Você teve muitas pessoas trabalhando para você, ou você já conseguiu ali achar as pessoas? Quais foram, né, as suas técnicas de achar essas pessoas? Então, a ideia de delegar, na verdade, veio daquele curso que eu falei que eu comprei lá, que era sobre Facebook Ads, né? E aí, conversando com a pessoa que estava ensinando sobre o curso, tal, 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 ela falou: olha, você tem que ter uma assistente virtual. E eu, tipo, assistente virtual, não sabia nem que existia isso, né? O que que é isso, né? E aí você começa a procurar secretária virtual, assistente virtual e etc. Você fala, legal, é uma pessoa que não tem que necessariamente vir aqui para minha casa, sentar do meu lado para trabalhar comigo, mas que pode ir me ajudando em algumas coisas. E num primeiro momento você pensa isso, gente, mas como é que eu vou contratar alguém para explicar sobre um produto que eu criei? Como é que a pessoa vai tirar dúvidas se o aluno vem me perguntar, eu tirei tal nota do IELTS, será que eu consigo a nota no PITIA? Essa pessoa não vai saber responder. Então, no começo eu tinha muito essa trava, né? Tinha muito receio de como é que ia ser, de como é que não ia ser. Contratei uma pessoa, né, que já tinha bastante tempo de experiência e etc. Uma mulher já um pouco mais velha, já tinha bastante experiência como secretária e depois para essa parte mais do virtual, né, secretariado virtual. E ela foi assim, nossa, um divisor de águas na minha vida, porque ela, claro, me ajudou muito, mas ela também, e ela tinha uma destreza, assim, de, vamos lá, sabe? Tipo, é mais ou menos essa resposta aqui, elaborava uma resposta, me mandava a mim, o que que você acha disso aqui? Eu falei, poxa, Aline, é o nome dela. Aline, se estiver me assistindo aí, muito obrigada. Aí eu falei, poxa, ficou muito boa essa resposta, a gente só precisa alterar isso aqui. Ou, olha, isso aqui não tá muito com a minha fala, né? Eu falaria mais desse jeito e tudo mais. E nisso a gente foi criando respostas. É claro que eu já tinha muita coisa mais ou menos ali pré-pronta quando eu apresentava, né, o grupo de aulas ou o curso que eu tinha e tudo mais. E aquilo foi virando, né, um documento, né? Eu brinco hoje com as minhas assistentes que é a nossa Bíblia, né? Porque tem tudo que você precisa ali. Começou com três, quatro perguntas e respostas, e hoje em dia tem abas e abas e páginas, que às vezes eu falo com meu marido, nossa, quando às vezes eu paro para fazer, né, uma atualização, ou não sei, o treinamento, que hoje em dia nem treinamento mais eu tô fazendo, mas enfim, quando eu, né, paro para dar uma olhada ali, eu fico assim, às vezes perplexa, porque a gente esquece no dia a dia, eu falo assim, gente, olha quanta coisa eu criei, né? Dá um certo, tipo, uau, né? Um negócio de orgulho, assim, que a gente meio que esquece, mas, assim, gente, eu criei um mundo aqui dentro, né? Então, foi muito dessa confiança, claro que eu ficava ali em cima, depois no final do dia, olhando todas as mensagens, o que que foi falado, o que que não foi falado, corrigia ela se alguma coisa eu achava que não estava muito adequado, tal. Trouxe muito para ela o que que eram os meus pilares, né, da proximidade, da questão de ser humana. Eu não gosto daquele vamos estar verificando, né? Eu falei, pelo amor de Deus, não me usa esse tipo de coisa, né? Então, assim, eu sabia como eu me comunicava, eu pedi para ela se comunicar daquela maneira. E fui dando para ela a base para ela ir pegando conteúdos, né, para responder. Não tinha chat GPT naquela época, né? Tipo, bota ali a informação, você consegue ali rapidinho. Então, a gente foi com isso, foi criando. Então, a gente foi criando uma página de tarefas, depois foi criando uma página com as perguntas e respostas mais comuns. E aí o negócio foi crescendo, foi crescendo. Aí foi quando, de um primeiro momento, eu percebi que eu preciso mais do que uma assistente, né? Porque eu preciso de mais tempo, assim, eu vi que aquelas horas que ela trabalhava me aliviava muito. Eu conseguia estar
olhando mais coisa do curso, tá corrigindo coisa dos alunos, né? Tá, enfim, lendo as pesquisas, né, de feedback que os alunos respondem. Então eu começava a ver aquilo e conseguia também investir na parte de venda, né? De, ok, o que que eu preciso fazer para estar aparecendo mais, para estar divulgando mais. Então eu comecei a ver todos os benefícios que aquilo ia dando. E aí foi quando eu comecei a expandir. Tá, preciso de uma outra pessoa. Vamos sentar com outra pessoa, vamos conversar, vamos explicar, né? Para mim é muito importante alguns critérios, um português muito bom, né? A pessoa ser muito atenta, porque tem toda a parte do curso do PT, mas tem também a parte de migração. Eu não posso, por exemplo, receber 5 e-mails ou 5 documentos de um cliente e só ter na pasta 4 e eu ter que ter obrigação de ficar lá vendo, né? Então, todos esses detalhezinhos a gente já vai meio que pegando numa entrevista, quando a gente pede para a pessoa mandar um e-mail, mandar um documento, né? E aí eu comecei a pegar o ritmo de observar como a pessoa fazia essas coisas na pré-contratação para entender se aquela pessoa estava realmente alinhada, né, ali comigo. E aí eu comecei a ter mais uma, eu falava assim, poxa, acho que dá para expandir o tempo de atendimento, vamos colocar mais uma. E aí daqui a pouco, não, eu preciso de alguém para me ajudar com a parte de post, porque eu com essa arte não dá certo. A minha arte é pintar uns quadros aí que, né, não dá, não tem nem muita coisa, mas é mais um splash assim de cores e acabou. Esse negócio de fazer Canva, eu perdi um tempo, aquilo me irritava, não ficava bom. Eu falei assim, não, eu preciso de alguém para me ajudar com isso. E aí você começa a ver essas áreas que não são da sua preferência. Dois, não precisam ser feitas por você, né? E você vai conseguindo se organizar para você ir delegando e criando um time ali para te dar todo o seu suporte, todo o apoio que você precisa, né? Eu falo para minha equipe, para as minhas meninas, a maioria é mulher, são todas elas de meninas. Eu falo para as minhas meninas que assim, elas são, né, a minha base, tudo, porque se eu não tivesse elas, né, por exemplo, quando eu tive a minha primeira licença maternidade, isso existia, não tinha como a minha empresa continuar existindo enquanto eu estava em casa desconectada, cuidando da minha filha, né? Então é isso, assim, hoje eu tô aqui com você, ou nos dias que eu passo fazendo consultoria, eu tô tranquila porque eu sei que a minha empresa está sendo bem cuidada, né? É, hoje eu tenho essa confiança, mas quando começou não tinha. Você ficava ali em cima, você olhava, você, né? Fazer Então um vai dando micromanagement. uns medos, a gente vai trabalhando, vai superando e vai seguindo. Sim. Mi, eu acho que você falou uma coisa aqui que eu queria deixar como exercício para todos os negócios, independente do momento do negócio que você tá, porque dependendo do momento já era para você ter e talvez vocês não tenham, que é um Policy and Procedures, né? Que é exatamente esse documento. O que que é o Policy and Procedures? É um documento, como que a Mi falou, que foi muito orgânico para ela também a criação disso, mas que você vai mapeando todos os processos da sua empresa. Em tudo que você faz, porque quando somos o eupreneur, que é você sendo todos os braços do seu negócio, as coisas começam a acontecer de uma maneira muito instintiva ali, você já sabe o Sim. que precisa ser feito. E aí, quando você vai entrar nesse momento de delegar e de passar para uma pessoa, maior desafio é a parte da comunicação, porque para você é tão aquele tal do senso comum, common sense, que como que a pessoa não sabe disso, mas é porque você já está fazendo há muito tempo. E na hora de passar isso para a pessoa, ter esse documento, que é como se fosse também é, um relatório ali de steps, né, do que ela precisa fazer, é importantíssimo. E nada melhor do que fazer isso conforme você também está aprendendo sobre o que precisa ser feito. Porque depois ter que parar para fazer é uma dor de cabeça. É É. assim, é voltar, porque é tão natural, você ainda vai esquecer de alguns steps. E aí a pessoa, quando começar a fazer, ela vai errar, porque você não pôs uns steps que para você nem era um step aquilo. Não, Então, assim, total, começar total. É, Começar a escrever esses processos enquanto você está desenvolvendo é assim que você vai ser criou, uma mão na roda. exatamente, exatamente, porque assim, hoje, claro, tem muito ali, né, a base deles são as perguntas e respostas, mas o resto é procedimento, né? Então tinha muitas ferramentas, a gente usa muita ferramenta, né? Então tinha muita ferramenta que só eu mexia, porque ela demandava um pouquinho mais de, enfim, experiência e conhecimento, etc., que hoje eu já nem entro mais. Do graças a Deus, falou, olha, entra ali para mim e resolve isso.
né? Só que para a pessoa começar a poder resolver isso para mim, o que que eu precisei fazer? Eu precisei parar, anotar todos eles, explicar como é que funcionava, o que para mim já foi difícil, porque eu falava assim, gente, mas tem tanto tempo que eu fiz isso, calma aí, deixa eu lembrar. Só que você vai fazendo. Então, assim, a gente tem muita informação, muito procedimento, muito passo a passo, porque não adianta nada ficar na minha cabeça, né? Porque senão o que elas precisam resolver, elas não conseguem resolver e vão precisar de mim. E esse nunca é o intuito. O intuito é deixá-las o mais autônomas e independentes possível para não precisar. Claro que vai ter uma coisa ou outra que vão me mandar uma mensagem, Mia, isso aqui o que que eu faço? Eu não tô sabendo lidar, não sei a resposta disso, tal. E a gente, né, juntos ali a gente consegue trazer uma resolução, mas se alguma coisa fica aqui, elas não têm acesso para poder resolver, né? Então, eu deixo tudo, né? Então, essa plataforma acontece isso que conecta o aluno para cá, que faz aquilo, que gera cobrança aqui, que vai fazer aquilo lá. Então, tem que ter tudo isso escrito. Até porque eu já tive um exemplo, por exemplo, ótimo, né? De ter uma pessoa que estava responsável por fazer X parte para mim. é, e depois de ter trabalhado comigo 2 anos, etc., queria, né, seguir, fazer outras coisas. Quando ela saiu, tinha muito procedimento que ela que cuidava, que a gente ficou assim, caramba, e aí? Como é que isso é feito, né? E foi um aprendizado para mim também. Não existe mais procedimento que só uma pessoa cuida sem estar escrito ali para todo mundo saber o que está acontecendo, porque senão é todo, né, um desenvolvimento depois de uma coisa que já estava prontinha, que talvez era só ali pegar, digitar e arrumar e deixar anotado. Então, definitivamente, se você está aí pensando em, né, crescer, aumentar, né, delegar, vai fazendo isso aos pouquinhos que não vai ficando pesado. Sim, importantíssimo. Uma pergunta aqui bem chave agora, né? Então, você começou aqui hoje o nosso bate-papo falando nem pensava em empreender. Aí as coisas foram acontecendo. Aí daqui a pouco deu certo, aí daqui a pouco você melhorou, aí daqui a pouco você contratou pessoas. Qual foi o momento? Teve assim um momento específico que você falou, parou e falou assim, cara, eu sou uma empresária? Acho que até hoje eu não consigo, sabe? Tipo, às vezes as pessoas me perguntam, o que que você faz? Aí eu, tipo, então, eu tenho um curso e eu sou também advogada e agente de imigração, eu fico meio assim, tá? Eu falei, cara, não, eu tenho um business, eu tenho uma PTY Limited Registered, né, na Austrália, eu sou diretora, tipo, eu tenho uma empresa, eu tenho a parada toda, né? Então, até hoje eu acho que ainda numa ficha não é assim 100% caída, não. Sim, eu tô perguntando isso, Mi, porque, novamente, né? Assim, é o que a gente mais vê quando eu converso com pessoas que moram fora, porque as pessoas às vezes começam a empreender por uma insatisfação, começam a empreender por busca da liberdade, por flexibilidade, na verdade, de ter mais escolhas. Aí se deparam ali com um monte de departamentos que ela tem que dominar todos. Aí ela se trava por conta de mentalidade, porque muitas das travas que a gente tem começa da nossa mentalidade. E chega um momento em que a gente precisa vestir as roupas para ocupar aquelas posições. Então, tudo bem eu não ter iniciado um negócio pensando que eu viraria uma empresária, mas qual é o momento em que eu vou me vestir como empresária e me vestir assim, né, simbolicamente falando, de entender para que a minha visão possa alcançar ainda mais longe, né? Porque dentro de um negócio é isso, se você não se propõe a crescer, em algum momento ou o negócio vai ficar estagnado até um ponto em que, por questão da inovação, do mercado e de várias coisas vai ficar para trás, ou você tem que estar no jogo infinito, que eu falo, que é o jogo de entender que sempre vai precisar desse aprimoramento, sempre vai precisar dessa mentalidade de crescimento. Então, eu quis fazer essa pergunta porque, até pessoalmente, eu acho que eu estou passando por esse momento também de, cara, um dia eu estava com 3 pessoas ajudando, agora eu tô com 10, e eu tô É, assim, é. calma, que também não era o que eu imaginava, mas é o que eu preciso me apropriar agora para continuar crescendo. Então, eu quis fazer essa Eu acho que pergunta essa pessoalmente para mim coisa. mesmo, não foi nem para a galera. Essa coisa do estar, né, ter 3 pessoas ajudando, 10 pessoas, né, enfim, foi uma coisa que eu conversei muito com o melhor amigo do meu marido, né, que ele tem negócio desde sempre, em outra área, produto físico, né, outra coisa lá no Brasil e tal, mas é sempre legal, né, você tá trocando essas, né, enfim,
tendo essas trocas. E ele falou uma coisa pra mim que eu acho que é muito verdade. Assim, ele falou assim, Mia, a partir do momento que você tá delegando, você não só, óbvio, tá arrumando espaço pra você crescer, pra você fazer o que você importa, etc. Mas olha que máximo, você tá dando oportunidade de emprego pra essas pessoas, né? E aí você fica assim, gente, é verdade, tipo assim, eu sou, claro que eu falo toda vez que elas, né, que eu vou contratar, eu falo, gente, aqui é muito linear, eu não sou, né, eu só sou diferente de você porque eu te pago no final do mês. Fora isso, do mesmo jeito que eu quero ouvir feedback seu, você vai ouvir meu e assim vai, né? Então, é estranho, tá até gagueja que eu falo assim, gente, mas eu sou tipo assim, eu tenho empregados, eu pago, eu sou responsável pelo salário deles no final do mês e isso gera para mim, além da responsabilidade, claro, minha do meu financeiro, do meu income, né, das minhas coisas que eu tenho que bancar na minha casa, do tipo, a minha empresa não pode parar porque eu sou responsável por mais não sei quantas famílias, né? Então, eu acho que gera também uma coisa na gente de que incrível, né? Eu tá sendo essa pessoa que tá ajudando. Assim, eu já tive relatos de algumas pessoas que trabalham comigo, uma que já saiu, outra que tá comigo até hoje, que ela falou assim: Mi, você não tem noção, mas assim, você salvou minha vida, porque eu tava completamente largada, meu pai tinha morrido, tinha uns 6 meses antes, eu não queria fazer nada da vida, apareceu oportunidade pra mim da vaga com você, eu fui entrando, eu sei que você puxou muito minha orelha no começo, foi merecido e tudo mais, eu te agradeço muito, mas olha só, né, onde eu cheguei hoje, obrigado por ter confiado em mim, etc. E você fala assim, gente, que incrível, né? A gente, claro, tem uma relação próxima, mas você não tem esses detalhes, né, da vida da pessoa e tudo mais. E aí ela ter vindo me contar isso, eu fiquei assim, gente, que incrível, né? Você tá ajudando tanto uma pessoa, claro que ela também tá te ajudando, mas você também tá ajudando tanto uma pessoa que você nem imagina o que que tava passando ali na vida da pessoa, né? Ela tinha perdido o pai, falou que tava meio que numa fase da vida dela que ela, tô a fim de fazer nada, a vida não, né, não sei o que e tal. E ali achou uma oportunidade de crescer, hoje está comigo, está trabalhando com uma outra pessoa também, né? Super assim, grata, com planos e etc. Quando eu fui para o Brasil ano passado, encontrei com ela, então e essa troca, assim, essa noção de que você está fazendo diferença na vida não só dos seus clientes, mas nas vidas das pessoas que trabalham com você também é uma sensação muito incrível. Sim. Ô, Mi, amei que você trouxe isso e até esse exemplo e esse relato, porque muitas vezes você usou uma palavra aqui que eu vejo muitas pessoas com o efeito oposto, que é o medo. O medo da responsabilidade. Ah, eu não quero contratar alguém porque se o meu negócio não der certo, e aí eu vou deixar a pessoa na mão, e aí eu sou responsável, eu não quero ser responsável por outras pessoas. Mas olha como o ângulo é diferente, pode ser diferente, né? De você olhar e falar assim, cara, eu abri uma oportunidade para a pessoa que às vezes a gente nem sabe o impacto daquela É, oportunidade na vida da sem pessoa, dúvida. né? Então, eu amei essa história. Mi, eu quero agora falar de um assunto que ele, para mim, assim, é um tópico muito importante de ser abordado e que eu não tenho pessoalmente tantas referências e você se tornou essa referência, inclusive pelo momento em que eu te conheci, né? Então a gente se conheceu, você buscando ali o processo da mentoria, e você estava grávida, gravidíssima. E a gente sabia que a mentoria ia ter um tempo determinado, específico, por conta né, dessa situação maravilhosa. E quando eu te conheci, que você estava nessa busca e nesse momento de vida, que novamente, trazendo aqui uma generalização, seria a história para muitas pessoas de deixar para depois, não é o momento, a minha prioridade é outra, vou me tornar mãe, é o primeiro filho, ainda, né, tem essa questão, e você ali comprometida com o teu negócio, dedicada, apareceu em todos os encontros, isso para mim se tornou uma referência muito grande, porque as pessoas, eu conheço várias pessoas assim, né? Então, pessoas que são mães e começam a empreender porque são mães e agora quer ter mais tempo com os filhos, então também está num momento diferente do negócio. Eu conheço pessoas que começam a empreender porque já estão pensando em engravidar, achando que vai ser a mesma situação. Então, assim, eu conheço pessoas em diferentes momentos, mas com esse tema da maternidade tendo um impacto em relação ao empreendedorismo. E eu queria ouvir de você como foi essa experiência? O que você planejou, o que você não planejou, o que aconteceu? Hoje você já tem
a Lili maravilhosa. E agora tá grávida do segundo filho. E o teu negócio não parou, o teu negócio continuou muito bem estabelecido, com a partir desses processos que você delegou, com o apoio aí do suporte do teu marido, que também tem um grande incentivo. Eu queria que você, assim, desvendasse pra gente o máximo que você puder desse momento, porque isso, pra mim, você é uma inspiração nessa área. E eu quero que seja para outras pessoas também. Obrigada, obrigada, obrigada. Então, eu acho que assim, pra mim a gravidez nunca foi tipo, ah, isso aqui é uma pausa ou isso aqui é uma parada na minha vida. Claro que a gente nunca sabe o que que ia acontecer, como ia ser, né, etc. Eu sempre tive muito cuidado com o meu período ali do pós-parto, do tipo, não inventa moda de querer trabalhar ali, né? Mas assim, a Lili nasceu num domingo, na sexta-feira à noite eu tava aqui no computador e eu entrei em trabalho de parto. Eu comecei o trabalho de parto na sexta, sentindo umas contrações, ainda continuei trabalhando. Tem até um vídeo meu marido me zoando que ele já estava em paternity leave, né? E ele em casa comigo e tal. Ele, aqui, desse tamanho, tá trabalhando isso. Vai, trabalha até o último dia, não sei o quê. E aí no sábado eu entrei em trabalho de parto à noite e ela nasceu no domingo de manhã. Então, assim, o meu planejamento primeiro, né, foi. Sim, eu tô grávida, né? Queríamos muito, isso aí sempre foi um sonho pra gente, mas eu nunca vi a gravidez como isso aqui vai ser tipo uma pausa na minha vida. Pra mim era só tipo assim, tá, vai ser uma lombada que o carro vai ter que passar, vai ter que andar mais devagarzinho, mas depois a gente volta, né? Então, tanto que quando, né, a gente fechou a mentoria, eu acho que eu tava 4 meses, talvez 5 meses, eu não lembro, não, acho que 4 meses pra ela nascer. E eu falei assim, gente, a gente só precisa fazer acontecer dentro dos três, porque o quarto a gente nunca sabe se a criança resolve antes, né, e etc. Então, para mim era só assim, eu estou aprendendo, eu vou, né, receber as coisas que eu preciso receber e daqui a alguns meses eu tô de volta para aplicar tudo isso. Então, eu nunca vi a maternidade como um momento de parei tudo, né? Eu acho que, claro, essa sou eu, né? Cada um tem os seus sonhos, os seus projetos, mas para mim isso nunca foi uma eu nunca me vi, não, sempre quis ter filho, por mim tem mais um, meu marido que não me escute falando sobre isso, mas assim, eu nunca vi a maternidade como a minha profissão. Nada contra com quem vê, mas essa não sou eu, nunca fui eu, né? Eu sempre quis ser mãe, sempre quis ter uma penca de filho, mas eu nunca me vi sendo 100% mãe. Eu até naquela época que eu pensava lá atrás, já não vou ter um trabalho ali, né? Defensoria Pública, um trabalho ali, não sei o quê, você trabalha na Defensoria Pública, às vezes você não trabalhava nem de 9 às 5, às vezes era de tipo de meio-dia às 5, né? Eu falei, vou ter tempo de levar as crianças na escola, buscar a criança na escola, passar aquele tempo e tudo mais. Então, nunca foi a maternidade nunca foi uma pausa na minha vida. Eu sabia que ia ser um momento que as coisas iam desacelerar, mas que depois elas voltavam. Então, isso não foi impedimento para eu fazer, né, a mentoria. E eu acho que, assim, claro que você tem que planejar para o que que vai ser aquele momento ali de 30, 40 dias do pós-parto, porque. Pelo menos da primeira vez, eu não sei como é que vai ser agora na segunda, mas pelo menos da primeira vez é um momento muito intenso para o seu corpo, né? Porque você está mentalmente exausta, fisicamente ok, do parto e etc., pela recuperação, mas para mim era o mental, que eu sentia que você passava de dormir, sei lá, suas 8, 7, 9 horas à noite direto para acordar de 3 em 3 horas, né? Então a gente fica mais lento, a gente fica mais, né, menos observador. Então, às vezes você pergunta coisa e você fala assim. Cara, eu te perguntei isso, mas eu não nem lembro se eu te perguntei ou se você me respondeu. Então, assim, esse processo eu respeitei. Eu falei, primeiro, porque pra mim não faz sentido eu voltar se eu não tô 100%. E segundo, porque eu trabalho com coisa muito séria, né? Imagina, eu tô sentada ali com um cliente, aí eu tô tipo, não, eu acho que é isso, e a imigração não sei o quê. Porque uma das preocupações também que eu tinha, porque na parte da migração do atendimento, tá tudo aqui. Eu falava assim, Uhum. gente, todo mundo fala que depois de cabeça de grávida você esquece tudo, não sei o que, e meus clientes, né, que sabem que eu tô grávida, falam assim, "Bi, mas que memória é essa, cara? Você já teve filho, você é grávida de novo, você lembra de tudo?" Eu falei, lembro, graças a Deus, não fala a minha memória, não deixa ela aqui. Então, assim, no começo foi normal, muito cansativo, eu lembro que eu tinha que sentar no computador, talvez 2, 3 semanas depois do parto,
para ver artigo de blog, conteúdos e tal, que ficou ali pendente de aprovação, eu sentava, eu ficava, Laura, sem brincadeira, eu acho que eu ficava uns 15 minutos lendo o primeiro parágrafo e eu falava assim, eu não tô entendendo nada que esse negócio tá falando. E é um negócio que ele tá falando sobre o assunto que é minha expertise. Eu falava assim, eu não tô entendendo nada. Eu falei, não, eu desisto. Aí eu só mandava mensagem, meninas, eu agradeço muito, mas segura mais uma semana que a cabeça não tá funcionando. E eu prefiro não publicar do que publicar por publicar e eu sei lá o que o negócio tá falando direito, né? Então eu acho que fora esse momento que eu sabia que eu ia precisar, eu não sabia quanto tempo ia precisar ser, ou como que eu ia estar depois e tudo mais, a minha visão sempre foi, eu vou voltar pro meu trabalho. Até porque, assim, óbvio que não se compara, mas eu sempre brinquei com meu marido. Eu ter a minha empresa, eu ter o meu curso, eu ter o meu business já é o meu primeiro filho. Né? Eu falo pra ele, você não escolheu, então, tipo, é teu enteado. Eu que escolhi ter sozinha, eu tive, você me apoiou muito, mas assim, é 24 horas por dia que você tá com o negócio da empresa ali na cabeça, né? Então, não dá trabalho que nem a criança, né? Mas eu tinha noção que seria alguma coisa cansativa, né? Então eu respeitei esse primeiro momento, mas depois eu sabia que ia ser uma volta natural, né? Tanto que quando a gente já começou com essas preparações, eu já falei para meus pais, olha, o Paulo, né, o meu marido, tem 8 semanas de paternity leave. Eu não quero vocês aqui durante essas 8 semanas, eu quero vocês aqui depois, porque ele vai voltar a trabalhar. Eu quero vocês aqui para cuidar da bebê, para eu poder trabalhar. Porque se eu não fico com ninguém em casa, eu não posso trabalhar. Para mim não existe coloca a neném aqui do seu lado e vai trabalhar. Não, eu preciso de foco, eu preciso de atenção, né? Tem gente que fala, não, eu consigo fazer um negócio que minha filha brincando, a minha filha não. Minha filha ia desmontar meu escritório, eu não ia conseguir fazer nada e eu não tinha condições. Então, a gente já organizou para. Paulo tirou 8 semanas, meus pais vieram, ficaram 2 meses ajudando a gente. Depois que ele for embora, Paulo tirou mais uma semana, mais um mês de férias. Depois veio minha sogra, mais umas 5 semanas. E aí, depois disso, o Paulo tirou uma licença que ele tem direito no trabalho dele como primary carer. Então, ele comprova para o trabalho que ele é o cuidador primário da criança e ele pode ficar em casa mais um período para eu poder trabalhar. Então, assim, nunca foi para mim uma pausa. Era só uma lombadinha que a gente ia passar e depois ia seguir. Ia precisar de E estratégias, né? Umas estratégias é, diferentes ali para fazer funcionar e que você, como sendo essa pessoa observadora, lógica, achou o formato. Você diria que da expectativa que você teve quando você descobriu da gravidez, do que você já imaginava que seria esse momento, atendeu a sua expectativa? Foi mais tranquilo ou foi mais desafiador do que você imaginou? Como que foi assim essa parte do preparo emocional ali da expectativa com a realidade? eu não criei muita expectativa porque eu não fazia ideia o que ia ser, né? E eu acho que vai muito de quem você é, do tipo de bebê que você tem, né? E de muitas outros fatores que vão entrando aí. Então, eu tenho um marido que é parceiraço, né? Que muitas pessoas falam, ele é um pai incrível. Eu falei assim, ele é incrível, mas ele faz o que todo pai deveria fazer. Né? Então não é aquela coisa que, não, entrou, né, nasceu uma criança e é a mãe que tem que parar. Por quê? É o arrangement, né? É o acordo da família, o que tem que funcionar melhor para a família. E para nós foi isso. Fazia mais sentido para a gente como família ter ele pausando a carreira dele, porque ele tem um trabalho fixo, ele tem todos os benefícios, ele, né, consegue ficar esse tempo todo recebendo metade do salário, depois recebe um pouco menos, depois consegue receber de volta, tal, tal, tal. E se eu não estou aqui, não tem trabalho, né? Claro que a gente se programa para ter algumas coisas acontecendo enquanto eu fiquei off, mas a empresa é minha, né? Sou eu, a expertise da empresa sou eu. Claro que acontece muita coisa nos bastidores sem precisar de mim. O infoproduto é uma coisa que tem um pouco mais de autonomia, né, de ser vendido e de ser usufruído sem a minha presença, mas eu ainda tô ali, mesmo que em gotinhas, eu ainda tô ali. Sim. Mi, eu queria fazer uma pergunta para você, assim, que eu acho que eu nem fiz essa pergunta, na verdade, né? Mas para você ter feito a mentoria naquele momento, ajudou no que nesse processo? Eu acho que ajudou a ver a conta que eu teria, né, depois, e todas as coisas que eu aprendi na mentoria que eu comecei
aplicar de imediato, não foi uma coisa tipo, ah, vou aplicar quando eu voltar da minha licença. Não, você já vai aplicando ali de imediato. Então, muita parte da mentalidade que a gente conversou, muita parte da organização financeira e planejamento que a Mari, né, também traz e tudo mais. Então, assim, para mim foram aplicações que foram sendo feitas imediatamente, não era nada do tipo, ah, o que eu tô aprendendo aqui precisa, claro que tem uma parte que precisa, né, depois ser feita, mas era muito automático. Vamos aqui aprendendo, vamos aplicando e vamos fazendo acontecer, né? Não precisa ser uma coisa assim, ah, agora eu estou aplicando isso, agora eu vou ter um filho, agora eu vou fazer aquilo, né? Eu acho que por mais que às vezes seria interessante se a vida pudesse, né, ter essas portinhas, e a gente só faz isso agora, só faz isso agora, não é, É, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, tem prioridades diferentes, mas tá na roda ali, né? Tá tudo acontecendo. Então, hoje, por exemplo, pra mim, depois de ter tido a minha filha, e agora que ela tá maiorzinha e tudo mais, para mim é muito mais uma prioridade estar com ela do que estar fazendo certas coisas de trabalho. Então, hoje eu olho para as minhas tarefas e eu quero delegar cada vez mais. Porque eu quero poder, no momento que eu consigo ter alguém fazendo isso por mim, eu quero estar com ela, né? Eu não quero estar aqui fazendo. Então, eu lembro quando a gente foi fazer um baby moon, né? Aquela viagem que a gente faz antes do bebê chegar e tal, pro casal se curtir, não sei o que, a gente foi para Bali. E aí eu lembro que a gente estava fazendo uma massagem no último dia, no dia seguinte ia pegar o avião, alguma coisa assim. E aí minha cabeça já começou a sair do modo viagem para o modo tipo, estou voltando, né? E aí eu lembro que naquele momento eu tava fazendo massagem, estava só vindo para mim aquele checklist. Quando voltar, tem que ver isso, tem que fazer aquilo, tem que isso, tem que isso, tem que isso, tem que isso. Aí eu peguei e falei assim, Michelle, olha só. Você tá grávida, daqui a pouco tem uma bebê vindo. É claro que você não vai parar, né? Mas você vai dar uma pausa ali, um recesso por um período. Mas como que você quer dar conta de tudo isso e também ser mãe e cuidar de tudo que você já cuida e fazer todos os processos que você faz? Aí ali para mim foi uma grande virada de chave de como que o empreender tem muita coisa óbvia que você delega, ah, um atendimento, uma arte no Canva, um negócio aqui, mas tem muita coisa escondida que se a gente não para anotar, né? E o que que eu posso delegar, como eu posso delegar, para quem eu posso delegar. E uma coisa que eu aprendi com vocês, se eu não posso delegar hoje porque eu ainda não tenho aquela pessoa, como que eu preciso encontrar essa pessoa? Como que eu preciso treinar essa pessoa? Quem essa pessoa precisa ter para no longo prazo ela também tirar isso de mim para eu poder estar usando o meu tempo de outras maneiras, né? Então, ali para mim foi muito forte. Eu lembro que eu saí da massagem, eu já peguei o celular, eu já anotei tudo que apareceu na minha cabeça. E aí eu ia botando um Dzinho minúsculo de tipo, eu consigo delegar agora, um D maiúsculo de tipo, é uma delegação maior, então talvez tem que ser um pouquinho mais à frente, né? Então, eu vim já pensando muito nisso na volta, da viagem, porque eu falei, agora os meus momentos de pausa eu quero fazer o que para mim sempre foi uma prioridade, a família. Mas para mim nunca foi assim uma prioridade a ponto de eu não vou trabalhar, eu vou só ficar, né, como sim. mãe. Então, E você teve que, no seu campo social, você ouviu alguma coisa de pessoas, opiniões mesmo? A gente já entendeu que o seu marido super ajuda, né, fazendo a função dele, como você mencionou. Então, o suporte dele a gente já entendeu que tinha para você poder fazer essa dedicação. Mas teve alguma coisa, no seu ambiente social que questionava você sobre essas suas decisões, a sua escolha, a sua forma de entender sobre a maternidade e a sua empresa? eu acho que por mais que pessoas podem ter pensado isso, elas me conhecem, elas não iriam falar nada. Especialmente se a minha família É o pensasse alguma coisa desse posicionamento. tipo. Porque ia escutar de volta, entendeu? Então, para mim, isso sempre foi muito assim, sempre foi muito natural, foi sempre muito parte, sabe? Nunca foi uma coisa assim de, ai, que absurdo. Claro que você vê muito isso assim, por exemplo, a gente agora tá tendo que upgrade o nosso carro, né? Vou ter que botar dois carrinhos de dois car seats de criança e eu não caibo mais no meio, então a gente tá vendo um carro um pouquinho mais largo e tudo mais. E numa das nossas visitas para a concessionária, primeiro porque o meu marido é péssimo para negociação, ele é aquele que mostra na cara que tá gostando do carro, tipo, nossa, que legal, tem isso, e eu tipo, já subi mais 1.000 aqui, só nesse sorriso que ele deu, né? Eu já fico desesperada.
Então, sempre que a gente tem essa coisa de negociação, comprou a casa, o nosso primeiro carro, sempre fui eu que negociei. E eu só falo pra ele assim: fica quieto e faz cara de paisagem, nenhum sorriso você me dá. E aí ele já sabe que eu tenho esse jeito, né, de negociar, né, enfim, muito meu. E aí ele sempre bota na minha mão. E aí a gente, por exemplo, foi numa concessionária, e aí entrei, a gente entrou nós três, eu, ele e a Lili e tal, não sei o quê, vimos o carro muito bonitinho, o rapaz apresentou pra gente. Ah, tem essa feature aqui, eu tipo, meu filho, vamos lá, eu quero saber preço, quanto, quando que tá disponível, porque é o que eu quero. Que a luz acende, que não sei o que, não sei o que lá, isso não me interessa. Eu sei que é esse carro que eu quero porque ele tem o tamanho que eu preciso pra botar as duas crianças atrás e eu sentar no meio, né? Aí ele, não, não, tá, tudo bem, vou chamar meu gerente então para conversar com vocês, porque eu comecei nessa função tem 4, 5 dias. Eu falei, tá bom. Aí o Paulo saiu para fazer um test drive, que eu falei, amor, vai você, que para mim essas coisas não me interessam, né? Vai você, eu fico com a Lili, até porque eu não tinha cadeirinha para botar a Lili, e eu vou ver esperando o gerente aqui. Aí eu fui, o gerente chegou, ele sentou, ele não me chamou, aí eu fui lá até ele e falei, você que é o gerente? Ele, é porque? Eu falei, não, porque eu tava falando com o X, ele falou que era pra eu falar com você a parte de preço e tal. Ele, mas vocês já fizeram um test drive? Eu falei, meu marido tá fazendo. Ele, você não quer esperar pra falar sobre isso? Eu, não, eu que vou resolver isso. Ele, tá. E aí, tipo assim, sabe quando ele não deu muita confiança? Ele me deixou grávida, segurando uma criança em pé, em frente à mesa dele, enquanto ele estava sentado assim, relaxadão, conversando comigo. Não, então, o carro vai depender do que vocês querem, não sei o que. Eu falei, é esse carro que a gente quer. Ele, mas e aí você quer a cor, não sei o que. Eu falei, olha só, se você me fala assim, a cor X é tanto, a cor Y é tanto, eu vou começar a negociar com você. Mas se eu não sei nada. A cor pra mim não faz diferença. Claro que você não vai me dar um carro verde abacate, eu vou aceitar, mas, né? Qualquer outra cor normal, eu tô dentro. Aí ele, não, tá. E, tipo, você viu que ele conversava comigo, mas não tava ali botando muita fé. Aí o Paulo chegou do test drive, aí ele, seu marido chegou, não sei o que. Aí eu, né? Tipo, aí eu já falei logo pro meu marido, eu falei, olha, se algum lugar resolver oferecer pra gente o mais ou menos que eles ofereceram aqui, eu fecho com os outros só por esse olhar dele de achar que, tipo assim, não, vamos esperar o homem, porque é ele que tem que decidir. E aí o Paulo pegou e falou assim, olha só, a boss é ela, quem vai pagar é ela, e eu tô aqui de licença paternidade cuidando da criança, resolve com ela. Aí o cara ficou meio que olhando assim, eu falei, eu tô falando desde o começo que era pra você falar comigo, né? Então, assim, rola isso, né? Assim, às vezes em algumas situações, né, que a gente vai, mas assim, de amigos próximos, família, etc., nunca, graças a Deus, escutamos nada, não. Então, se alguém pensa, nunca falou. Sim. E a última pergunta desse tema, assim, é sobre hoje você entende que, por exemplo, assim, trabalhar na CLT seria diferente essa experiência da maternidade para você? Ou seria, né? Acho que a gente já conversou sobre isso no passado também. Eu só quero trazer aqui porque, novamente, quando a gente teve essas conversas e do que eu vejo assim do seu dia a dia da sua vida, eu vejo isso como uma permissão para mulheres empreendedoras que desejam experienciar a maternidade de uma maneira diferente do que muitas vezes a sociedade coloca, né, que deveria ser ou que precisa ser. E então, assim, a sua história, para mim, além de me inspirar, eu espero que traga aí a permissão para outras pessoas poderem desejar experienciar a maternidade de outras maneiras, se isso é o que elas sonham e desejam também. O importante aqui é ser feliz, né? É. Mas Eu assim, vi eu queria muita entender a sua gente na hora do, relação. do meu, do meu Parents Group, né? Então, assim, só para contexto, para quem não tá aqui na Austrália, o Council, né, que é como se fosse a prefeitura, ele coloca você em contato com mães que tiveram, famílias, né, que tiveram bebês mais ou menos naquele mesmo período. A gente faz 6 encontros em algum local do Council com uma enfermeira que, enfim, tira aquelas dúvidas iniciais de mãe, tipo, meu bebê arrotou, tá tudo bem, não sei o que e tal. Mas você também cria um grupo de conexão de pessoas que moram muito próximas, né? Então, muitas das mães ali tiraram praticamente um ano, 10 meses, o que foram. E aí eu vi, né? Elas me perguntaram, quando que você volta a trabalhar? Eu falei, gente, já tô trabalhando, né? Mas como assim já tá trabalhando? Eu falei, não, mas eu trabalho de casa. Então, assim, continuei amamentando. Minha filha mama até hoje, né? Eu tive essa flexibilidade, apesar de ter voltado muito cedo, eu tô em casa. Então, o banho é minha responsabilidade, né? O estar com ela um pouquinho de manhã não é responsabilidade, mas é o que eu faço, né? Então, assim, eu busco botar minha hora de almoço mais ou menos no horário que ela também almoça, porque eu consigo ter esse momento junto com ela. Então, eu não tive essa coisa de chegou um momento aqui que a minha filha fez tantos anos que se eu tivesse trabalhando num CLT da vida, eu preciso ir para um escritório, eu preciso estar trabalhando de 9 às tantas e eu praticamente não vou ver minha filha, né? Então, além
disso tudo, eu tenho a flexibilidade de eu tô aqui entre um cliente e outro, que seja 15 minutos, eu desço, eu corro, eu amasso ela, eu beijo ela, eu leio um livrinho para ali, eu volto, né? Ou eu tenho essa flexibilidade de estar aqui, eu paro meu trabalho, eu dou o banho nela e eu volto para trabalhar porque ela foi dormir. Então, isso também eu acho que claro, tem a desvantagem de eu voltei a trabalhar muito cedo, eu tive, sei lá, 40 dias de pausa ali, né? Mas o não trabalhar que eu digo é eu não sentar no computador para atender cliente, porque se continuei fazendo as coisas ali, mas eu tenho essa flexibilidade de até hoje estar aqui com ela, né? Então, a gente participa, né? Eu falo isso muito com meu marido, eu falo assim, a gente é muito abençoado, né? Da gente conseguir, a gente viveu todos os momentos dos primeiros, né, milestones dela juntos. A gente viu ela dando o primeiro passo juntos, a gente viu ela começando a comer juntos e falar a primeira palavra juntos e aquela coisa. Então, assim, a gente está aqui intensamente com ela, coisa que se eu tivesse num CLT da vida, talvez eu teria que ter voltado a trabalhar, talvez a gente não teria a flexibilidade financeira de eu falar para ele, fique em casa com ela que eu consigo, né, manter as outras coisas que a gente precisa. Então, ao meu ver, eu tenho muito mais flexibilidade e tenho muito mais é, aproximação da minha filha do que essas pessoas que estão tendo que trabalhar ali por uma questão de segurança, né? De, tá ali, trabalho, tal, não sei o que, que E tá volta. Então, proporcionando isso pro teu marido também, porque aqui então um grande ponto é exato, esse, né? Ele também tá acompanhando tudo isso, que muitos exato. pais às vezes não acompanham com a É. mãe que decide estar em casa ali em função disso, né? Muito incrível, Mi. Bom, eu acho que em termos de bate-papo aqui, a gente já abordou muitas coisas. Eu quero, assim, agradecer imensamente novamente todos esses assuntos que você trouxe. Eu tenho certeza que ficou aqui muito rico em conteúdos e insights. Vai aí ajudar muitas pessoas. Eu não tenho a menor dúvida, porque esse foi um bate-papo que eu espero que as pessoas só ali do Policy and Procedures, da maternidade, dessa visão de virar empresária assim, muito organicamente. Tá um podcast, assim, um episódio de muitas permissões, Mi. Eu quero te agradecer muito. Quero deixar aqui um espaço breve para você dar alguma sugestão para as pessoas aí que estão ao redor do mundo, querendo, desejando empreender ou que já estão empreendendo, né? Se você quer deixar uma palavra para elas. E de onde essas pessoas podem te achar também, se conectar com você de alguma outra forma, através do seu trabalho, ou através de um bate-papo, como que você se disponibiliza. Bom, eu tô em todos os lugares da internet, né? Instagram, Facebook, TikTok, e-mail, site. Então, em qualquer um deles você me encontra, né? Meu nome é Michele com dois L's, Elou, Helou. Então, nas mídias todas eu tô por aí. E eu acho que, assim, o empreender eu acho que não é para todos, né? A pessoa tem que estar realmente com essa veia mais eu não diria de ousadia, mas uma veia não muito de segurança, né? Porque é uma coisa que falta, né? Dentro do, quer dizer, que você não tem quando você está ali no empreender e quando você está no CLT, você tem essa segurança. Mas assim, eu sempre enxerguei tantos outros benefícios da flexibilidade, né? O benefício de você estar fazendo a coisa do seu jeito, do jeito que você gosta, do jeito que te dá prazer, do jeito que você se sente assim preenchida no final do dia, né? Eu falo com meu marido, diversas vezes eu sento para trabalhar, eu tô tipo, eu tô cansada, eu tô exausta, sei lá. Aí eu dou a mentoria para meus alunos, eu termino a mentoria, parece que tipo assim, vambora, eu vou correr uma maratona. Eu fico, gente, mas dá muito sem essa energia, eu tava morta 5 minutos antes, sabe? Então eu acho que é muito gratificante, é muito assim, reenergizante você tá fazendo alguma coisa que acabou sendo seu propósito, né? Sem eu planejar, sem eu querer, eu achei que eu ia estar cuidando de direitos dos animais e tô aqui ajudando a migrar para a Austrália, ajudando a pessoas a se revalidarem aqui, seja advogado ou seja outra profissão, e a passar na prova. Então, eu acho que é isso. Eu acho que se dá uma cosquinha aí, por mais que você pense como eu lá atrás, de ai, não é isso que eu quero, não sei o quê, eu prefiro aquela segurança, tem que lidar às vezes com cliente dor de cabeça aqui, acontece, né? Mas são coisas que você vai aprendendo no caminho. E uma coisa que eu acho que também a gente conversou muito também, né, do o empreender, eu acho que te deixa muito em contato com
as suas coisas que estão acontecendo aqui dentro. Então, as coisas vão acontecendo aqui fora, na sua empresa, que estão rolando aqui dentro, e é um aprendizado assim, ó, anos e anos de terapia, você resolve abrindo uma empresa. Nossa, aí você entrou num outro assunto de outro podcast, né, Mi? Esse aí é Muito todo um incrível. outro podcast. É O que você toda uma aprende outra o que conversa você de não mais aprende na uma hora. terapia, que você aprende abrindo uma empresa. Abrindo uma empresa. Tá ali em constante reflexo de Completo. tudo que tem dentro de você. Outro Exatamente. assunto. É muito incrível. Stay tuned. Muito bem. Mi, muito, muito obrigada. Quero novamente agradecer seu tempo, sua disponibilidade, sua contribuição e novamente te reconhecer aqui que você é uma grande inspiração aí, em muitas áreas para mim e para algumas pessoas que eu sei que te conhecem também. Muito Muito obrigada pelo obrigada. convite, obrigada pelo seu tempo, é um prazer, como sempre. Um beijo. Beijos. Empreendedores com lições que ecoam através de suas histórias, um poder sem fronteiras. Neste voo alto e libertador, o sonho convém. No horizonte dos negócios, reencontre o seu valor com insights que te levarão ao mundo. Prepare-se para decolar o seu negócio.